O egoísmo é, então, o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um empregue todos os seus esforços em combatê-lo em si mesmo, já que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a causa de todas as misérias aqui na terra. É a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Enquanto o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilato lava as mãos, dizendo: Que me importa? E disse aos judeus: Este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa-o ser conduzido ao suplício. Se o cristianismo ainda não cumpriu sua missão por completo, é por causa da luta que se trava entre a caridade e o egoísmo, que invadiu o coração humano como uma praga. E a vós, novos apóstolos da fé, esclarecidos pelos espíritos superiores, que cabe a tarefa e o dever de destruir este mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que impedem sua marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois está no tempo de a humanidade envergar seu traje de luta. Mas, para isso, é preciso inicialmente expulsar o egoísmo dos vossos corações. Pascal, Sens, 1862. Se houvesse amor entre os homens, a caridade seria mais bem praticada. Mas, para isso, seria preciso que vos esforçasseis no sentido de libertar os vossos corações dessa couraça, a fim de ficardes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. A indiferença mata todos os bons sentimentos. O Cristo atendia a todos. Qualquer um que ele se dirigisse era sempre atendido. A mulher adúltera ou o criminoso eram igualmente socorridos. Ele nunca temia que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando, então, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Ele fugiria envergonhado e se esconderia, pois se encontraria deslocado em toda parte. O mal então desapareceria. Ficai bem convencidos disto. Começai dando exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos. Esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. Deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, pois a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é o sentimento oposto da caridade. Sem a caridade não haverá paz alguma na sociedade. E digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre uma corrida favorável ao espertalhão, uma luta de interesses e que são pisoteadas as mais santas afeições e que nem sequer os laços sagrados da família são respeitados. A fé e a caridade. Um espírito protetor. Cracóvia, 1861. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos até mesmo junto às pessoas sem religião, mas essa caridade verdadeira, que apenas se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente pela fé poderá ser inspirada. Nada, além dela, nos dá condições para carregar com coragem e persistência a cruz desta vida. Meus filhos, é em vão que o homem, ansioso de prazeres, tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve se ocupar apenas de sua felicidade. Deus nos criou com a certeza de sermos felizes na eternidade, por isso a vida terrena deve servir exclusivamente para o aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e as exigências do mundo material, que devem ser supridas. Além do mais, os problemas comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências e das vossas necessidades são um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade.
Portanto, apenas à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes toda razão ao afirmar que a felicidade está destinada ao homem aqui na terra, se a procurais na prática do bem e não nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala de mártires que foram para o suplício com alegria. Hoje, na vossa sociedade, para ser de cristãos não é necessário nem o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar sempre, e se a fé for a vossa sustentação. Caridade para com os criminosos. Elizabeth de França, Havre, 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus, e deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina uma completa fraternidade. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão dados, desde que se arrependam, como também a vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Imaginai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a compaixão, pois, muitas vezes, eles não conhecem a Deus como vós, e por essa razão, menos se exigirá deles. Não julgueis, meus queridos amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para as faltas que cometeis com frequência. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não as considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não está apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe acrescentais. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade divina ensinada por Jesus baseia-se também na benevolência permanente e em tudo mais para com o vosso próximo. Podeis praticar essa sublime virtude com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras de amor, consolação e de encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, será a moderação e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, portanto, como os filhos do mesmo Pai. Não façais distinção entre vós, pois Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. A presença de criminosos encarnados entre vós é um meio de que Deus se utiliza para que as más ações deles vos mostrem lições e ensinamentos. Brevemente, quando os homens praticarem as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade destes ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores, de acordo com suas tendências. Deveis aos criminosos de quem falo o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Observai Jesus, vosso modelo. Que diria ele se viste este infeliz ao seu lado? O lamentaria? O consideraria como um doente miserável e lhe estenderia a mão? Em verdade, não podeis fazer isso, mas ao menos podeis orar por ele e dar assistência ao seu espírito durante os poucos instantes que ainda deva passar em vossa terra. O arrependimento pode tocar seu coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo também, como o melhor dentre os homens. Sua alma desnorteada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, então, a sair do lamaçal e orai por ele. Lamennais, Paris, 1862. Um homem corre perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso arriscar a nossa própria vida. Sabe-se que aquele homem é um malfeitor, e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Devemos, apesar disso, arriscar-nos para salvá-lo? Esta é uma questão muito importante e que naturalmente pode ocorrer.
Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se devemos arriscar a nossa vida, ainda que seja por um malfeitor. O devotamento é cego. Se socorremos a um inimigo, devemos, portanto, socorrer um inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Acreditais que é apenas a morte que se vai arrancar esse infeliz? É, talvez, toda a sua vida passada. Pensai que, nesses rápidos instantes em que se acabam os últimos minutos de vida, o homem perdido revê sua vida passada, ou melhor, ele se ergue diante dele. Quem sabe, a morte estará chegando muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser-lhe terrível. Coragem, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, socorrei-o, arrancai-o a sua condenação, e então talvez esse homem, que morreria vos insultando, se lançará em vossos braços. No entanto, não é preciso perguntar se ele o fará ou não salvando. Obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salvai-o.